Eu estou fazendo um curso bíblico e você está aqui no meio do curso. Se você chegou nesse vídeo e não sabe o que está acontecendo, essa é a segunda aula. E no primeiro comentário você vai ter uma playlist, tanto no primeiro comentário como no final do vídeo, naqueles vídeos que ficam à disposição, né, no final dos vídeos do YouTube, quanto na descrição, uma playlist com todos os vídeos desse curso. No atual momento eu estou lançando, mas pode ser que você chegou aqui 1 ou 2, 3 meses depois, já estejam todos os vídeos disponíveis. Então se você me perguntar, cadê o curso, cadê a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, está aqui no primeiro comentário. Essa é a segunda aula. Na primeira aula eu tinha dito que o título dessa aula seria A Chegada dos Super Sofistas, os super apóstolos que querem derrubar o ministério de Paulo. Mas essa semana eu tive fazendo alguns ajustes. E vai ser assim até o final, né? Até a sexta aula eu vou estar ajustando, porque eu já fiz o conteúdo todo, mas a gente, depois que vê o panorama completo, eu estou lendo alguns livros ainda, a gente faz uns ajustes, pega daqui, pega dali, adiciona um negócio que não tinha adicionado. E essa segunda aula e a terceira era uma aula só que ficou gigante. Eu dividi em duas, mas eu senti que a segunda ficou prejudicada nessa divisão. E eu trouxe um bocado de material da terceira aula para essa. Tanto que ela ficou mais robusta, né? Mais densa, você está vendo aí pelo tempo. E me inspirou o irmão tá paciente, porque esse curso é 1h30, toda aula é assim, a gente demorou uma semana para se ver de novo. Calma o coração, venha comigo. Lembrei daquele filme Star Wars, na minha época, né? O irmão também, que é mais velho, lembra, né, do Star Wars. No primeiro filme aí tinha o Luke Skywalker, o Han Solo, a Leia se juntaram para lutar contra o Império, os rebeldes. Aí terminaram destruindo a Estrela da Morte. Esse foi o nosso primeiro vídeo, que a gente sai com aquele sentimento de que Paulo conseguiu resolver as divisões na igreja e que deu uma lambada nos sofistas de ocasião e promoveu a unidade do Evangelho. Mas hoje a gente vai ter o sentimento do Império Contra-Ataca, que foi o segundo filme da franquia, onde termina com Darth Vader ganhando de todo mundo, termina com o Império, né, se fazendo em cima da rebelião e gente dizendo, meu Deus, eu vim para assistir um filme achando que a Leia e o Luke e o Han Solo iam fazer uma lambada de novo e parece que saiu todo mundo perdendo. Então, meu amigo, essa segunda aula você vai ter um gostinho assim de que a gente não resolveu todas as questões. A gente vai deixar em aberto uma argumentação para resolver na terceira aula. E você vai ficar achando que os super sofistas, que aqui a gente vai chamar de super apóstolos, de alguma forma saíram ganhando do apóstolo Paulo. Aí no terceiro filme, né, a vai terminar ganhando, certo? Na terceira aula, que a gente vai ter na próxima semana, eu vou trazer uma argumentação de Paulo complexa, grande, profunda, que aí você vai se sentir pleno, né, realizado nos questionamentos que a gente vai levantar nessa aula. Combinado? Então, o título dessa aula é Os Super Apóstolos Contra-Atacam. Os super sofistas querem derrubar o ministério de Paulo. Combinado? Tranquilo? Vamos começar? Quando o apóstolo Paulo plantou essa igreja em Corinto, ele passou 1 ano e meio, né, sendo pastor da igreja. Depois ele continuou suas viagens missionárias e na terceira viagem acabou ficando em Éfeso. A gente viu que Apolo surgiu pregando em Éfeso, foi discipulado por Priscila e Áquila e depois enviado para ficar em Corinto, pastoreando a igreja de Corinto. Ele ficou lá por 1 ano e alguma coisa, 1 ano e 2 meses, 3 meses. Mas quando Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, nós temos esse verso aqui que diz, 1 Coríntios capítulo 16, no verso 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Então entenda isso. Quando Paulo escreveu a primeira carta, né, 1 Coríntios, ele estava em Éfeso e Apolo também estava em Éfeso e não havia nenhuma liderança forte descrita, pelo menos na Bíblia, naquele momento. Não havia nem Apolo nem Paulo.
havia um vazio de liderança. E quando acontece um certo vazio e os irmãos que ficaram não dão conta, você abre ali uma vulnerabilidade na igreja para os aproveitadores e os lobos devoradores chegarem. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento, chegou um grupo que se autodenominava de apóstolos. Mais que isso, superapóstolos, como diz o texto em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 5. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. No 12:11 diz assim: em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Eles se vangloriavam e se denominavam de apóstolos. E aqui o super seja o caso de Paulo estar usando a ironia e o sarcasmo, né? Esse super, esse pessoal que se vangloria, esse pessoal que está se achando muito, esse pessoal que é a última cocada no deserto, que se diz, né, que é um ventilador ligado no 3, um coco gelado na praia, esse pessoal que acha que é a última coisa, que é a coisa mais importante, esses super apóstolos. Então há aqui um contraste. Eu não sou inferior a esse pessoal que se chama super. E nessa fala de Paulo, você já percebe que como ele está se defendendo, e muito do 2 Coríntios que a gente vai estar trabalhando aqui é uma carta de defesa de Paulo, significa que há uma acusação. Se você está se defendendo é porque tem alguém lhe acusando, tem alguém lhe dando algum adjetivo. E nesse sentido, há e eu vou conversar com vocês dessa forma. Cada vez que a gente puxar aqui uma defesa de Paulo, a gente vai fazer uma investigação para entender quem eles eram, esses superapóstolos. O que eles diziam, o que eles comiam, o que vestiam, né? Onde andavam, quem é esse povo. Muitas vezes, por aquilo que Paulo se defende, você entende por aquilo que eles eram ou por aquilo que eles estavam dizendo, pelo aquilo que eles estavam atacando Paulo. Então a gente vê na carta a defesa de Paulo e consegue tirar pistas. É assim que a gente faz muitas investigações. Vai descobrindo pelas pistas um quadro geral. E nessa primeira pista você diz, se Paulo precisa dizer que ele não é inferior aos superapóstolos que estão chegando lá, significa que há uma acusação desses superapóstolos que Paulo é inferior. Que eles são melhores. E há uma cultura, como a gente viu na primeira aula, na cultura de comparação dos sofistas, há uma comparação. Eu me exalto para diminuir o outro. Eu falo das minhas capacidades e me vanglorio para dizer que o outro não tem capacidade de ser o seu mestre. Eu sou o seu mestre porque eu tenho muitos predicados, habilidades retóricas, recomendações, e Paulo é uma pessoa inferior. Então aqui a gente já vê uma espécie de comparação. Eles chegaram se autodenominando apóstolos, se dizendo superior, se vangloriando como superiores a Paulo, de tal forma que Paulo tem que responder a eles, dizendo esses superapóstolos, e dizer que não era inferior. Eu vou mostrar essa cultura nesse verso, 2 Coríntios capítulo 10, no verso 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Nós vimos também pela aula passada que aqueles que se comparavam nesse processo que eu estou explicando para vocês eram os sofistas da cultura grega que habitavam fortemente, né, a cultura de Corinto. Então esse tipo de comparação próprio dos sofistas estavam nesse pessoal que se denominava apóstolos, os superapóstolos. Daí já temos uma segunda característica deles. Eles eram treinados nas artes dos sofistas, porque agiam tais quais um sofista agia. Isso é tão forte que você também vai ver aquelas disputas que eu falei na aula passada. E aqui é muito mais propriamente a gente denominando um grupo de pessoas do que uma cultura, que eles também exerciam e se comparavam pela eloquência. Antes de eu trazer esse texto, vamos reforçar isso de novo para que fique bem claro. Na aula passada eu estava falando de uma cultura geral que acontecia em Corinto.
Agora eu estou falando de um grupo específico e tentando definir as características desse grupo específico que se denominavam apóstolos, mas e desprezavam Paulo, se auto-vangloriavam e se comparavam e tinham treinamento sofista, ou eram também sofistas porque eles tinham a questão da vanglória e da comparação, e eles tinham também a eloquência e a retórica dos sofistas. Você vai ver que esses textos que eu estou citando para você, a maioria são os 2 Coríntios, que são nessa época em que os superapóstolos já tinham chegado na região e estavam influenciando a igreja. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, no verso 6. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Dentre as capacidades que um sofista possuía, era a alta retórica, a alta qualidade do discurso e da oratória, a capacidade de te engabelar num debate e te fazer ficar em maus lençóis. E também de defender qualquer coisa que alguém que estivesse pagando fizesse eles defenderem, né? Liberando o Pix, eu defendo o governo, eu defendo gente ruim, eu defendo gente boa. O negócio é liberar o Pix. Se liberar o Pix, o cara aqui tem a retórica, tem um discurso que faz defender o seu partido, defender a sua família e defender o seu patrono. Também, e porque é característica dos sofistas, eles desejam agradar a sociedade grega. E por isso, eles carregam um background de conhecimentos filosóficos, né? Aristóteles, né? O pessoal todo. Eles precisam conhecer as filosofias. Então, eles não só vão, assim como se chamam superapóstolos, conhecer questões do Evangelho e do Antigo Testamento, como eles vão também conhecer um monte de filosofias. E aqui eu já vou adiantando que eles vão misturar essas filosofias com o Evangelho e com a intensa oratória, e tudo isso faz parte desse pacote dos sofistas misturado com os superapóstolos. Mas tem mais um elemento de características dele que a gente ainda não trouxe. Além de serem sofistas, além de serem chamados de apóstolos, eles eram o que está em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 22. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Novamente, se Paulo se defende é porque eles estavam se vangloriando de serem hebreus, descendentes de Abraão, de serem israelitas, e com isso estavam puxando uma autoridade sobre si, com esse combo. Nós somos apóstolos, nós somos sofistas com uma oratória impressionante, um background de Platão a Aristóteles, e nós somos da descendência de Abraão, nós somos aquelas pessoas que são ali da origem do povo judeu, e nós temos autoridade para falar porque é nossa cultura aqui que nós estamos apresentando. Então é tudo que vocês querem, igreja de Corinto. Vocês não queriam alguém eloquente? Vocês não queriam alguém que tivesse uma cultura, um background de Jerusalém? Que fosse alguém que fosse letrado nas artes dos sofistas e que fosse apóstolo? Pois pronto, chegamos aqui. Cadê Paulo? Está lá em Éfeso. Cadê Apolo? Está lá em Éfeso. Quem sobrou? Nós aqui. Por que vocês não apoiam a gente, né? Então o pessoal estava fazendo a cama em cima do trabalho de Paulo. Aproveitando que, né, os donos, né, os pastores tinham saído para fazer, né, a bagunça. A gente viu na primeira aula que existia 3 partidos praticamente, né? Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. E outros diziam, eu sou de Pedro. Na ocasião, na primeira aula, eu falei, guarde esse nome porque a gente está aqui percebendo que deveria ser uma facção mais ligada ao judaísmo, porque era uma igreja formada de gregos e de judeus, então haveria um pessoal judeu que de repente estava se sentindo precisando de alguém que defendesse o seu lado, já que Apolo, né, combatia muito e provava pelas escrituras que Jesus Cristo era o Messias, já que Paulo fala muito da graça. Você tem um partido diferente de Apolo e de Paulo, talvez seja um partido que falasse algo que eles não valorizassem, ou que estivesse defendendo um lado que eles não defendessem. E aqui eu tenho que se esse público que se chamava hebreus, que se dizia de origem hebreus,
era eloquente e eram sofistas, ganharam o apoio da igreja, talvez seria dentro desse grupo de Pedro. E Pedro é um nome hebreu, né? Então, quando você diz eu sou de Pedro, a gente invoca o sentimento de olhar para a figura do apóstolo Pedro. Então, talvez houvesse um desejo de tentar se conectar com a igreja de Jerusalém, né? Não com a igreja, não com o ministério de Paulo, que é o ministério aos gentios, mas com o ministério de Pedro, que seria coluna da igreja de Jerusalém. Ou, sendo o nome Pedro, invocaria uma vontade de ser mais judaizante ou mais voltado para as coisas dos judeus. Então, havia esse sentimento de querer um pouco alguém que fosse israelita e que valorizasse o seu lado. Chegam os sofistas, os super apóstolos, dizendo que são israelitas e com a retórica que todo mundo gosta. Então, talvez foi esse grupo, e aqui eu estou fazendo enlações, né? Talvez, provavelmente, mas eu vou fazer isso direto, porque eu não gosto muito também de deixar muito aberto. Eu gosto de construir a história de forma que ela ganhe um sabor. Então eu vou inferir algumas vezes. Eu acho que provavelmente foi o pessoal desse grupo que se apoiou, que deu apoio, que deu ouvidos aos super apóstolos, que eram hebreus, e pelo fato deles estarem dizendo que isso era uma coisa boa, é o fato deles estarem desejando alguém de origem judaica, alguém que valorizasse o ministério de Pedro ou algo que viesse daquela região. Então, quem eram os superapóstolos? 1. Eles se dominavam apóstolos superiores, se autopromoviam e se comparavam. 2. Eram formados nas artes dos sofistas, eloquentes e conhecedores da filosofia. 3. Se vangloriavam de serem hebreus e filhos de Abraão. O resultado do ataque dos apóstolos, dos superapóstolos na igreja de Corinto, foi que começou a se gerar um questionamento sobre a autoridade do apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo é de fato um apóstolo? Será que aquilo que ele está falando é de fato coerente com as escrituras? Será que vocês não estão sendo ludibriados, enganados por essa doutrina de Paulo? Será que Cristo fala pela boca de Paulo realmente? Isso é um trabalho dos sofistas, se vangloriam e começam a desprezar e colocar dúvidas no seu oponente, né? Veja só o que diz 2 Coríntios capítulo 13, no verso 3. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Percebeu aí? Vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Quando você questiona se Cristo fala pela boca de Paulo, por intermédio de Paulo, uma vez que ser apóstolo é ser chamado por Cristo, ser enviado por ele e ter sido testemunha do ministério de Cristo e das revelações de Cristo. Paulo viu ao Senhor. Isso é um critério para que você pudesse, né, ser apóstolo. E foi chamado e comissionado por ele para ser apóstolo. Então tinha que ser alguém que falava em nome de Cristo. Quando eles estão questionando se Paulo se a boca de Paulo está falando as palavras de Cristo, eles estão questionando o próprio apostolado de Paulo. Então esses super apóstolos vindo de Jerusalém estão questionando se Paulo é mesmo um apóstolo e invocando a sua autoridade de Jerusalém para fazer isso. Agora veja, se aquele público que foi plantado por Paulo chega a questionar a figura de Paulo, é porque a autoridade que veio junto com esses superapóstolos deve ter sido grande. Porque a maior autoridade da região grega naquele local era Paulo. Paulo implantou a maioria das igrejas ali, fez um trabalho de anos, maravilhoso. Tinha uma doutrina que até hoje sustenta a igreja de Jesus, do Novo Testamento. Escreveu a maior parte do Novo Testamento, se você for colocar na balança. Então Paulo era uma figura poderosa, forte. Para o povo de Corinto começar a questioná-lo, é porque uma autoridade chegou, porque o discurso dos sofistas chegara de um jeito, invocando tanta autoridade, que fizeram ele questionar Paulo. Então, só para questionar Paulo é preciso de um poder superior. O poder de Jerusalém, o poder que vem lá dos 12 apóstolos, ou de alguma forma está conectada com aquela região.
Porque se não fosse assim, eu acho que eles não conseguiriam nem minar qualquer atitude, qualquer ministério de Paulo. O fato de estarem conseguindo algum sucesso me indica que eles tiveram algum tipo de carta na manga. E aqui eu estou usando um termo que vai me conectar, né? Que chama as cartas de recomendação. Eles se vangloriavam de serem creditados, de receberem crédito e autoridade, porque carregavam cartas de recomendação. Eu falei na aula passada que isso era uma prática comum. O sofista saía de uma região e chegava na outra e trazia cartas do seu antigo patrono, das escolas que frequentou, dizendo: olha, esse cidadão que está chegando aí na cidade de vocês, ele atuou muito aqui comigo, ele é poderoso, ele é bom, receba ele, dê casa e comida para ele. Então eles chegavam com essas cartas e o patrono do local podia verificar e aceitar e acabar recebendo esse sofista na sua casa. Esses apóstolos chegaram na região com cartas. E a gente então começa a imaginar qual carta poderia rivalizar com Paulo. Só, e eles estão dizendo que são hebreus, filhos de Abraão, essa coisa toda. Então, os especialistas bíblicos, e de novo eu estou fazendo aqui, não há na Bíblia esse verso dizendo as cartas vinham de Jerusalém. Não tem isso, mas tudo indica que eles proclamavam que essas cartas vinham de Jerusalém, autorizando eles como apóstolos. Porque eles também, para se denominar apóstolo, tinham que vir de algum lugar lá na região. Então, é como se eles dissessem: nós estamos vindo de Jerusalém, nós somos apóstolos de verdade, e esse Paulo é que está mentindo. E nós somos israelitas. Olha só o que eles fizeram. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 1. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou de parte de vocês? Veja que eles estavam se vangloriando de ter cartas de recomendação. E Paulo está dizendo: nessa altura do campeonato, vocês estão me pedindo carta de recomendação? E é interessante que esse texto fala, ou parte de vocês, né? A gente falou dos partidos na primeira aula, então quando ele fala assim, parte de vocês, já me toma assim, né? Porque partido é parte, né? É divisão, é um grupo. Então, de novo, invoca aquele sentimento que talvez seja o partido do Pedro que está recebendo esse pessoal, que é israelita, vindo com cartas de recomendação. E outra coisa, você viu por Atos, pelo começo de Atos, que para você determinar quem era um apóstolo ali, os 11 se reuniram, jogaram Urim e Turim, fizeram oração, escolheram os Cefas. Foi um negócio assim, todo cerimonial para ser escolhido um apóstolo. Então, a gente pensa, talvez esse pessoal estava vindo daquela região, dizendo que foi escolhido apóstolo e que tinha essas cartas de Jerusalém para fazer o meio de campo, né? Vamos entrar nessa sessão agora. O interesse financeiro dos superapóstolos. Amigo, pense comigo. Você que conhece os ensinos do apóstolo Paulo, vê as cartas dele tudinho aí na sua vida, já aprendeu na escola dominical não sei quanto tempo. O que Paulo sempre falou? Que eu decidi pregar Jesus Cristo crucificado, que a minha palavra é Cristo, todo lugar é Cristo. Como é que uma pessoa pode desconfiar do apóstolo Paulo se ele só prega Jesus? Se ele está toda hora falando do mistério da cruz, da Páscoa, da ressurreição, né, do novo céu, da nova criação, da ressurreição, da santidade. Está sempre falando coisa boa, coisa que tem tudo a ver com o Evangelho. Por que alguém quer minar uma pessoa assim? Por que um apóstolo que chega em Corinto, supostamente, né, o superapóstolo chega em Corinto e diz assim: precisamos criticar Paulo. Por quê? Porque ele está falando muito de Jesus. Mas não é isso? Ser apóstolo não é falar de Jesus? Não, precisamos criticar Paulo porque ele está falando muito da santidade da cruz, de que a gente deve ser unido. Por que você vai criticar Paulo se ele está falando as coisas certas? Porque Paulo está sendo um empecilho para você de alguma forma. E a gente viu na aula passada que o jeito do Paulo viver e de pregar confrontava a cultura da época. Por quê? Ele não aceitava oferta da igreja, porque sabia que isso era uma coisa ruim, uma pedra de tropeço nessa cultura.
Ele não aceitava ser sustentado pela igreja, ele trabalhava com as suas próprias mãos, ele recebia oferta de outra igreja para não ser empecilho para o evangelho nessa região. E ele se desgastava, às vezes ele passava fome, nudez, às vezes ele tinha muita dificuldade na vida, ele tinha às vezes problema de doença, que aparecia em fraqueza. Então ele demonstrava um apostolado sem pomposidade, sem vanglória, sem querer explorar o povo, sem ser pesado a ninguém. E é um tipo de cultura que o super sofista ia ter dificuldade quando chegasse, porque o objetivo de um sofista é ser sustentado quando ele chega. O objetivo do sofista é apresentar a carta de recomendação, se pousar de vanglória, conseguir apoio de patronos e ficar vivendo ali, comendo e bebendo e falando seu discurso, elogiando a casa. Mas a cultura implantada por Paulo era contrária a isso. Então, quando o cara chega com essa proposição, com essa vontade, querendo assumir essa posição e ganhar dinheiro da igreja, ele vai encontrar essa coluna, essa barreira, esse muro que se chama Paulo, que construiu a igreja sobre outra perspectiva. E todo mundo que Paulo enviava para essa igreja dizia: eu estou enviando Tito, eu estou enviando Timóteo, ele não vai explorar vocês também. Então, na cabeça do cara que quer ganhar dinheiro da igreja, ele precisa colocar dúvida nesse tipo de vida de Paulo, para que ele possa restaurar na igreja o apoio financeiro para que o super sofista consiga explorar e subjugar a igreja nessa exploração e ganhar dinheiro deles. Então, muito daquilo que eu acho, que eu entendo, que o super sofista está se opondo a Paulo é para retirar essa cultura, esse muro que Paulo construiu contra os financiamentos dentro da igreja, ou com essa ideia de que, né, de um servo mais sofredor, de um servo que se desgastava pregando, para que a igreja pudesse retornar a olhar os sofistas gregos como um ideal e pudesse sustentá-los, porque esse povo quer dinheiro. E o apóstolo Paulo vai repetir isso várias vezes. Esse povo está querendo o dinheiro de vocês. Esse povo está querendo explorar vocês. Vou começar só com um verso que diz assim, 2 Coríntios capítulo 2, no verso 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 19. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Lembra que muitas vezes eu falei sobre essas coisas na primeira aula, mas lá eu estava tentando ensinar para vocês a cultura. Aqui eu estou falando de indivíduos mesmo, que chegaram na igreja e estavam explorando a igreja. Não era uma cultura que explorava, uma ideia que poderia acontecer no meio deles. Aqui é um indivíduo que chegou lá e estava ferindo a cara deles, explorando e pegando dinheiro. Já era um negócio acontecendo e Paulo faz essa crítica. Vocês estão toda hora invocando a sabedoria. Estão toda hora dizendo que a sabedoria é algo bom, a sabedoria humana. Estão toda hora invocando que esses super apóstolos vão trazer, esses super sofistas, vão trazer um tipo de entendimento superior que vai fazer vocês atingirem o céu. E aí, o que acontece quando vocês aceitam ele? Exploração, tapa na cara, ferida, vocês estão mais pobres, estão se lascando tudinho. Que sabedoria é essa que diz que eles são melhores e vocês passam a sofrer mais? 2 Coríntios capítulo 11, no verso 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Que ansiedade é essa de querer pagar para os outros? Que ansiedade é essa de querer sustentar os caras que lhe exploram? Que vontade é essa de dar dinheiro? Rapaz, vocês queriam que eu fizesse isso também? Que eu ficasse explorando vocês? Que eu ficasse... Eu cometi pecado de não fazer vocês dar dinheiro? Calma, gente. E toda hora Paulo está construindo uma argumentação para dizer que esse pessoal está querendo dinheiro.
Não é só nessa carta, não. Tem outras cartas também que ele fala isso de forma bem clara. De pessoas que usam do evangelho para conseguir lucro. Isso é uma coisa que acontecia na época, né? Hoje não acontecia muito mais não, mas eu estou querendo dizer que para eles conseguirem restabelecer uma relação financeira com a igreja, eles precisavam minar essa autoridade de Paulo e esse jeito de Paulo de se desgastar. A gente falou isso no final da primeira aula, né? Onde ele se desgastava. Em nós a tua morte e em vocês a vida. Foi isso que ele falou, né? De me humilhar a fim de elevá-los. Paulo entendia que quanto mais ele se desgastava, ele se entregava, ele fazia a obra, indo de cidade em cidade sofrendo, que muitas vezes era considerado até uma vergonha para o pessoal de Coríntios, que na verdade isso gerava muitos frutos e fazia com que a igreja se tornasse elevada, sábia, próspera, né, com gente boa. E eles precisavam entender que muitas vezes isso não era uma vergonha, isso era um orgulho de Paulo, de que por isso que ele fala, por isso me orgulharei nas minhas fraquezas, porque nelas eu sou forte. Primeiro, porque Deus se manifesta na minha vida quando eu sou fraco. E segundo, porque vocês estão sendo gerados. A igreja está florescendo. E Deus nos colocou como o último nesse mundo. Os apóstolos vieram aqui para fazer um trabalho tão difícil que às vezes a gente vai andar por esse mundão sofrendo mesmo. E tudo bem, porque a gente está gerando e fazendo a obra de Deus. Mas esse tipo de exemplo, igual o exemplo de Jesus, o que atrapalha o trabalho dos lobos devoradores nas igrejas aqui em 2025 é o fato de Jesus ter sido Jesus. Tu lê Jesus e vê o lobo devorador, você diz, tem alguma coisa errada. Jesus não era igual a esse lobo devorador. Então o que esse lobo devorador vai fazer? Jesus não era bem isso que você está lendo na Bíblia. Eu vou te dar a interpretação verdadeira do que é a Bíblia. Mormente vou ficar voltando lá para Elias, Eliseu no Antigo Testamento e esquecendo Jesus das páginas bíblicas, porque se eu pregar Jesus fica ruim para mim. Então eu vou dizer que eu sou israelita, pregar coisas do passado e deixar Jesus bem escondido, porque se eu pregar Jesus fica mal para mim. Para me fazer minhas enrolações. Estou aplicando, né? Estou saindo do curso para ficar aplicando, mas é verdade. Então Paulo é como se Paulo fosse uma pedra de tropeço. Enquanto Paulo existir, enquanto a forma de Paulo ter construído essa igreja for a prioritária, esse povo não vai se voltar para a cultura grega de sustentar os sofistas. Aí eu vou trazer para vocês os novos pontos, né? As novas características que a gente viu até aqui dos super apóstolos, os super sofistas que estavam atacando o ministério de Paulo. Diz assim: primeiro, eles se dominavam apóstolos superiores, se autopromoviam e se comparavam. Segundo, eram formados nas artes dos sofistas, eloquentes e conhecedores da filosofia. 3. Se vangloriavam de serem hebreus e filhos de Abraão. 4. Ganharam autoridade por meio de cartas de recomendação, muito provavelmente de Jerusalém. 5. Pregavam e minavam a autoridade de Paulo para conseguir recursos financeiros. Agora eu quero trabalhar com vocês a dinâmica da carta de 2 Coríntios, porque só de você entender as estruturas que eu vou trazer para você agora vai te abrir uma avenida na cabeça. Você nunca viu a carta de Coríntios dessa forma que eu vou trazer, essa moldura que eu vou trazer para vocês. Vai fazer você olhar assim e dizer, rapaz, que legal, né? Até aqui a gente viu que aconteceu o seguinte, veja só. Primeiro, Paulo plantou a igreja de Corinto por 1 ano e meio. 2. Apolo, depois de Paulo, regou a igreja por mais 1 ano e pouco. 3. Os dois vão para Éfeso e Paulo escreve a carta de 1 Coríntios. 4. Nesse meio tempo chega a Corinto os super sofistas, os super apóstolos. E o que acontece depois? Vai acontecer a chamada visita dolorosa de Paulo. Algumas pessoas, né, eu inclusive, entendem que Paulo tomou conhecimento das confusões na igreja depois que ele escreveu 1 Coríntios. Lembra que a primeira aula é muito baseada em 1 Coríntios, né? E a primeira aula a gente falou que ainda era uma coisa que ele estava consertando da cultura.
esses superapóstolos não tinham chegado. Mas entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo, que estava em Éfeso e não era muito distante de Corinto, era só pegar um barco e fazer uma travessia, Paulo foi visitar o pessoal de Corinto. Mas quando ele chegou lá, que ele viu essa situação dos superapóstolos com parte da igreja se apoiando, se encantando com esse pessoal. Eu vou começar, a título da gente conhecer, né, pegar as pistas da carta e perceber essas coisas acontecendo, eu vou formar essa compreensão com vocês. Primeiro diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, aqui a gente vai ver o momento onde Paulo diz que irá visitar. Estamos na primeira carta, né? Eu vou formatar para vocês essa visita dolorosa. Onde ela começou? Primeiro começou em 1 Coríntios, no final da carta de 1 Coríntios, onde ele diz, eu vou visitar vocês. Aí diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, no verso 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. 6. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo. A segunda carta de Coríntios diz que essa visita aconteceu e que não foi uma visita boa. Diz assim em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 1. De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Se na primeira carta ele diz que está de boa, que quer visitar, quer passar um tempo com vocês, e na segunda carta ele diz que não vai mais visitar porque não quer ficar triste, não quer entristecer vocês, que quer trabalhar o coração de vocês antes de fazer outra visita, é porque uma visita efetivamente aconteceu no meio do processo e não foi uma visita boa, foi uma visita que causou tristeza. E nesta visita ele tanto conheceu esse pessoal dos superapóstolos, quanto ele percebeu que tinha irmão na igreja que estava questionando o seu ministério, essa parte da igreja que estava ali questionando e que provavelmente havia um líder, um indivíduo líder dos opositores que estava atacando e questionando o apostolado de Paulo. A gente vai perceber isso em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 5. Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. Essa expressão, alguém, né, está indicando que existia um indivíduo na igreja ali causando problema. Esse indivíduo estava ferindo Paulo. E quando ele fez a visita, né, a visita dolorosa, esse indivíduo entrou em conflito e disputa e conversa com Paulo, apoiado pelos superapóstolos. Então foi uma confusão grande que causou imensa tristeza no coração do apóstolo. Quando ele voltou para Éfeso, disse que essa visita não teve sucesso. Foi a visita do Império Contra-Ataca mesmo. Saiu triste, saiu chateado, saiu com raiva, saiu, né, achando que tudo se acabou, que o povo se perdeu, né, angustiado no coração, vendo os lobos devoradores tomando conta da igreja. Paulo saiu aflito. E nesse momento, quando ele chega em Éfeso, ele escreve a chamada Carta Severa. Meu Deus, né? Rapaz, tanta coisa que eu nunca nem percebi lendo Coríntios, né? Essas disputas, esses negócios, esses opositores. Veja, aí ele escreve uma carta assim, com aquele... no auge da decepção, entendeu? A carta assim, quer saber vocês, né? Fez uma carta severa, a gente vai ver o indicativo dela aqui em 2 Coríntios capítulo 7, no verso 8. Mesmo que a minha carta lhes tivesse causado tristeza, não me arrependo. 2 Coríntios capítulo 2, no verso 3. Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveria alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Veja, 2 Coríntios está indicando que houve uma carta entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, que você até pode me perguntar, mas cadê essa carta? Meu Deus, tem uma carta que a gente não conhece. Calma aqui. Então,
Tem uma carta chamada Carta Severa que ele escreveu com angústia, aflição e lágrimas para consertar o povo, para que a gente pudesse reatar nossas amizades e na próxima vez que eu fosse visitar vocês, a gente não tivesse essa consumição e essa tristeza. Então, 2 Coríntios indica, primeiro, que houve uma visita, essa visita foi triste. Segundo, que depois dessa visita, Paulo enviou uma carta descatitando, como aqui diz no Ceará, né? E na parte significativa do capítulo 7 de 2 Coríntios vai dizer o resultado dessa carta. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, no verso 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, a primeira coisa que aconteceu como resultado da carta severa foi a igreja se entristeceu, demonstrou arrependimento e reafirmou o seu amor pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo fez uma visita, ficou triste, foi uma visita horrorosa, voltou para Éfeso, escreveu uma carta na veia, assim, no auge da aflição. Essa carta chegou lá, quando o povo leu, provavelmente essa carta foi enviada por Tito, porque depois Tito volta trazendo as informações para Paulo. Quando o povo leu, o povo se entristeceu e se arrependeu. E aconteceu que o irmão foi punido, né? O irmão que estava se opondo a Paulo, acabou que a igreja puniu esse irmão. Aí diz assim, 2 Coríntios capítulo 2, no verso 6. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. No verso 10 diz assim, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. 2 Coríntios capítulo 7, no verso 11. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Então é possível ver, pelos textos, que a amizade da igreja foi restaurada com o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 7, no verso 6, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhes ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação que vocês têm por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então é possível ver um quadro completo do que aconteceu aqui. Paulo visitou a igreja. Foi uma visita horrorosa. Super apóstolos, o irmão da igreja enfrentando Paulo, acusando ele, a confusão tamanha. Paulo volta para Éfeso, escreve uma carta severa, né, falando tudo que tem que falar, e envia para lá. Tito leva a carta, quando o pessoal recebe, se arrepende, o pessoal fica com o coração entristecido pelo que fizeram, punem o irmão se arrepende também, pede desculpa, pede perdão. Aí Tito volta com essa carta para Paulo, mostra tudo o que aconteceu. Paulo diz, eu estou alegre, não porque vocês se entristeceram, mas porque essa tristeza gerou a nossa reconciliação. E eu também já perdoei o irmão e está todo mundo feliz e todo mundo fez as pazes. E agora você me pergunta, afinal de contas, onde está essa carta severa? Grande parte dos especialistas, e eu incluso, entendem que quando houve a compilação do conteúdo de Paulo, né, as cartas de Paulo, eles juntaram 2 cartas em 2 Coríntios. Há quem diga que seja até 3 cartas, eu digo só 2. Então, 2 Coríntios teria 2 cartas, seria a junção de 2 cartas. Do capítulo 1 ao capítulo 9, seria a carta que você conhece como 2 Coríntios. Do capítulo 10 ao final da carta,
esse seria a carta severa de Paulo. E aí você há de perceber que quando você lê realmente 2 Coríntios, o tom de 1 a 9 é um e o tom de 10 a 13 é outro. E as coisas que parecem resolvidas de 1 a 9 estão em pleno combate de 10 a 13. Paulo inicia o capítulo 10 como se estivesse iniciando uma carta. Por isso que o pessoal pegou essa segunda carta, essa carta severa, juntou no final de 2 Coríntios 9. Por isso que diz assim, 2 Coríntios 10, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, indicando que a partir do verso 10 seria outra carta. Então, a carta severa, que veio antes de 2 Coríntios, seria 2 Coríntios de 10 a 13. E a carta que ele se reconcilia com a igreja, que diz que está tudo bem, que já está em outro momento, que vem depois da carta severa, é 2 Coríntios de 1 a 9. Deu para entender? 2 Coríntios sendo duas cartas, o finalzinho veio antes. De 10 a 13 veio antes, de 1 a 9 veio depois. Vamos botar a sequência dos acontecimentos de novo para você, bonitinho, que você pode até anotar no seu bloquinho e para conferir depois. Diz assim: 1. Paulo plantou a igreja de Corinto por 1 ano e meio. 2. Apolo, depois de Paulo, regou a igreja por mais 1 ano e pouco. 3. Os dois vão para Éfeso e Paulo escreve 1 Coríntios. 4. Nesse meio tempo, chega a Corinto os super sofistas, os super apóstolos. 5. Um irmão apoia os super apóstolos e começa a confrontar Paulo. 6. Paulo faz uma visita a Corinto e é hostilizado. Foi uma visita triste, seria a visita dolorosa. 7. Então Paulo retorna a Éfeso e escreve a carta severa, que é 2 Coríntios de 10 a 13. 8. A igreja e o irmão se arrependem e se reconciliam com Paulo. 9. Então Paulo escreve a carta conciliatória, que seria 2 Coríntios de 1 a 9. Esse é o Império Contra-Ataca, o Contra-Ataca dos Superapóstolos, esse vídeo. E de certa forma eu estou de vez em quando defendendo o apóstolo Paulo e falando o que aconteceu, para que você não fique tão assim assustado, né? Meu Deus, esse pessoal chegou, questionou a autoridade de Paulo e tudo. Eu já estou defendendo o apóstolo Paulo porque na primeira aula a gente falou muito da sua defesa e não preciso ficar repetindo. Nessa aula, o fato de a gente estar investigando os superapóstolos a partir da defesa de Paulo, a todo momento a gente está falando textos que defendem a sua posição. Nós acabamos de ver que a igreja se reconciliou com Paulo, então, de todas as formas também eu estou defendendo Paulo aqui. Mas eu quero, de uma forma mais profunda, pegar um item para a gente fazer uma defesa mais apropriada nesse item. Por quê? Porque esse item conecta com a próxima sessão, que eu quero falar e tentar desvendar com vocês alguns dos conteúdos do que foi que esse pessoal falou mesmo. Porque a gente fala assim, eloquente, eram hebreus, mas o que é que esse pessoal falava, né? O que eles diziam, como é que era o discurso deles e por que o discurso deles estava em conflito com o apóstolo Paulo. Eu quero tentar entrar nisso ainda essa aula para depois responder isso na próxima aula. E a defesa desse item que eu vou puxar faz uma conexão com essa próxima parte, por isso que eu vou trazer essa defesa. E segundo, porque ao defender esse ponto, nós também vamos desenvolver uma característica e Paulo vai adjetivar, vai dar um rótulo para esses superapóstolos através da defesa desse ponto, quando eu começar a defender esse ponto. Então, de uma certa forma, nós vamos continuar trazendo características desse pessoal através da defesa desse ponto. Tá certo? Combinado? Me estendi na explicação dessa próxima sessão, mas é isso. Ela vai nos conectar para o conteúdo lá na frente, defender a Paulo agora nesse item, e ela vai nos trazer uma nova característica dos super apóstolos. Qual é a sessão? Diz assim: Paulo se defende das exigências das cartas de recomendação. Paulo vai se defender do fato deles se vangloriarem de terem cartas de recomendação, de acusarem Paulo de não ter essas cartas de recomendação e de supostamente a gente estar fazendo essa associação de que essas cartas vinham da região ou mesmo de Jerusalém.
Vamos começar a defesa dele. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E essa mesma defesa ecoa em sua fala em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 15. Na primeira carta, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. O que é que vale mais? Uma carta de alguém que chegou ontem no meio de vocês, dizendo que é muita coisa que vem, que faz e acontece, ou o fato do apóstolo Paulo ter gerado vocês, ter sido cooperador de Deus que atuou nessa área e que pode ser considerado o pai dessa igreja, e que vocês conhecem a história, que vocês viram, que vocês conheceram, que vocês amaram durante todo esse tempo. O que vale mais, esse pessoal que chegou ontem ou a minha presença no meio de vocês durante tanto tempo gerando esses frutos? Segundo, vocês não receberam o Espírito Santo? Vocês não se converteram em Cristo Jesus? Vocês não aceitaram o Pai e foram salvos no seu coração e sentem que esse evangelho penetrou na alma de vocês? Isso é conversão. Então o trabalho que eu realizei e que vai recomendar o meu ministério é o fato do Espírito Santo ter sido derramado em vocês, e o fato de vocês se converterem é o fruto do nosso trabalho. Então, como é que Cristo fala pela minha boca? Porque vocês se converteram, porque vocês estão cheios do Espírito Santo, porque vocês conhecem a Jesus, porque vocês honram a Deus, temem a Deus. E são os frutos que atestam o meu apostolado. E o trabalho que eu fiz no meio de vocês é a minha carta de recomendação. Aqueles senhores nunca pisaram naquela igreja, nunca colaboraram com a conversão de ninguém, nunca por meio da palavra deles a igreja se fortaleceu, se tornou maior. Não há conversão por meio do trabalho deles, senão divisão, destruição, diminuição. São lobos que devoram a igreja. Olha os frutos, gente. Os caras chegam, destrói, divide, acaba com o ministério. Eu chego, produzo frutos, desenvolvo a igreja, atraio pessoas, converte os corações. É só olhar os frutos. O pessoal chegou ontem, já está causando confusão. E olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 10, no verso 14. Pois chegamos a vocês com o evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Esses recém-chegados chegam no trabalho de outras pessoas vieram, construíram, desenvolveram, deixaram tudo pronto, aí eles chegam e reivindicam para si autoridade sobre esse pessoal e querem viver explorando agora o povo. E Paulo diz, eu fui pregar no lugar onde não existia nada, aqui era tudo mato. Eu trouxe o evangelho para vocês no lugar onde não tinha trabalho para ninguém, para não correr o risco de eu estar semeando no trabalho de pessoas alheias, de estar reivindicando, né, um trabalho que é feito por outras pessoas, igual esse pessoal está fazendo. Ele reforça esse ponto em Romanos capítulo 15, no verso 20. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Esse pessoal chega, vê o grupo organizado bonito, né? Aí o lobo devorador chega e quer explorar, retirando a autoridade de Paulo. Paulo diz, eu nunca fiz isso. Veja, eu só vou para lugar onde Cristo não foi pregado. Desenvolvo o ministério todinho ali e eu nunca explorei vocês. Esse povo aí está chegando querendo explorar vocês no terreno alheio, nos fundamentos alheios de outras pessoas. Esse povo é um povo explorador, enganador, gente.
Paulo está ecoando a própria palavra de Jesus que falava sobre isso. Os falsos apóstolos, os falsos profetas, eles não têm fruto para mostrar. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Paulo está invocando, sabe? Os meus frutos, quem são? São vocês. Ora, se vocês são os meus frutos, que eu me desgastei para gerar, vocês são a minha carta de recomendação. Esse pessoal não tem fruto nenhum para mostrar. Esse pessoal nunca implantou igreja em lugar nenhum, nunca fez nada que merecesse crédito, só tem carta para dizer que eles são bons, mas ninguém apoia eles não. E eles vão vir aqui destruir vocês. 1 Coríntios capítulo 9, no verso 1. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Se para outras pessoas possa ser questionado meu apostolado, ainda vá. Mas vocês, que eu gerei, que eu tive aqui com vocês, para vocês eu sou apóstolo, ainda que outros questionem. Então vocês são aqueles que não poderiam duvidar. Vocês estão caindo na conversa de um povo, e é estranho isso. Paulo então agora vai revelar que eles são falsos apóstolos. Esses super apóstolos pareciam meio estranhos, porque um dos critérios para ser apóstolos é ter visto o Senhor Jesus, como eu já falei com vocês. Mas também o propósito do apóstolo é ser fiel ao testemunho do que ele viu. É ser fiel ao ministério de Jesus. É proclamar e ser testemunha fiel daquilo que ele realizou. Porque o chamado do apóstolo é ser fundamento da igreja nascente. A igreja é construída sobre as doutrinas dos apóstolos. É o credo apostólico lá do tempo passado, né? Creio em Deus Pai, no Filho e do Espírito Santo, fundamentado sobre as doutrinas dos apóstolos. Eu nem sei falar, mas estava lá, porque a igreja é isso. Em Apocalipse você vê que as 12 colunas são os 12 apóstolos. Então existe a ideia de que os apóstolos eram aqueles que seriam fiéis em testemunhar daquilo que Cristo trouxe. Porque Cristo mesmo não escreveu uma linha, né? Não escreveu uma escritura. A gente vê Cristo através dos testemunhos deles. E então tem esse critério. Só que esse pessoal chega com um discurso misturado, um discurso filosófico, um discurso de divisão, um discurso esquisito, que não era a função de um apóstolo. Olha, Paulo tem os frutos para mostrar. Paulo diz: eu vim a vocês pregando os Cristo e não quero saber de nada mais do que Cristo crucificado. O apóstolo, testemunho de Cristo. Esse pessoal trazia um discurso misturado. Então está esquisito. E Paulo começa a demonstrar que esse pessoal não é apóstolo coisa nenhuma. Eles não atacaram Paulo, agora aguenta Paulo atacar de volta, né? 2 Coríntios capítulo 11, no verso 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Paulo começa a usar o seu discernimento espiritual e começa a educar os coríntios que o evangelho que esse pessoal está trazendo é um evangelho diferente. Que Cristo que esse pessoal está pregando é um Cristo diferente do que vocês receberam. E agora você vê esse pessoal pregando um negócio diferente e aceita tão facilmente. Calma aí, gente. E há uma coisa interessante desse verso que ele diz assim: se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, e aqui é importante, porque parte da defesa de Paulo é em cima dos fatos de que esses falsos apóstolos, e aqui eu já estou colocando como falso, eles demonstravam algum tipo de sinais e maravilhas, eles demonstravam algum tipo de coisa carismática, algum tipo de poder, algum tipo de revelação, algum tipo de show. Os judeus pedem sinais, a gente já viu, né? Os gregos pedem sabedoria. Se eles eram hebreus e vinham se ciscar pelo esse partido de Pedro na igreja,
vinham com cartas de Jerusalém e com esse sofista que agradava os gregos. Como é que eles iam agradar os judeus também? Fazendo sinais e maravilhas e se vangloriando de terem poderes espirituais poderosos. Mas Paulo já começa a dizer, o espírito que está fazendo esse movimento neles é um espírito diferente daquele que eu trouxe para vocês. Porque se eles pregam um Jesus diferente, o espírito que move eles é diferente. Veja só alguns textos onde Paulo precisa defender que ele fez os sinais do apostolado, ele fez os sinais necessários. Se ele precisa defender sua posição como aquele que possui sinais do apostolado, é porque aqueles que lhe atacavam estavam também proclamando que eles faziam maravilhas. Entendeu? Vamos ver 2 Coríntios capítulo 12, no verso 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então esses superapóstolos faziam um show da retórica, que agradava os gregos, e faziam um show de sinais que agradavam os judeus e questionavam a autoridade de Paulo. Mas Paulo começa a fazer o discernimento espiritual, aquele discernimento que um amigo tem às vezes, que vê um povo estranho, um povo esquisito, e começa a dizer, isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Isso aí é gente que está chegando para explorar vocês. Gente, abre os olhos. E esse pessoal chegou e fazia esses sinais, e Paulo começou a dizer, se o Cristo que eles pregam é um Cristo diferente, se o evangelho que eles pregam é um evangelho cheio de engodo, o espírito que atua neles também não é o espírito que eu apresentei para vocês. E Jesus mesmo fala, né? Naquele dia, no dia do juízo, no dia final, chegarão para mim um monte de gente que diz, em teu nome, no nome de Jesus, fizemos milagres. Em teu nome, no nome de Jesus, fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer, fora daqui, eu não vos conheço. Porque conhecer a Cristo é fazer e obedecer os mandamentos de Cristo. E dessa forma, Paulo também está dizendo, se vocês agem, se vocês escutam uma palavra que é um Cristo diferente, então esses sinais que estão acontecendo não são mediante o nome de Jesus. E Paulo começa a fazer aquele discernimento. Paulo fala muito do Satanás, sempre falou. A igreja reformada, protestante, evangélica, mais limpinha e tradicional, gosta de esconder o Satanás, mas Paulo nunca escondeu, não. E o discernimento de espíritos de Paulo é sempre ver quem está movendo, às vezes ali, ó, aquela adivinhadora é o Satanás falando o nome dela, embora ela dissesse, eis aí os filhos do Deus vivo passando no meio de vocês, aí o pessoal enviado de Jesus. E mesmo ela falando uma palavra que parecia uma palavra correta, Paulo discerne que aquilo é uma zombaria vinda de um espírito maligno que está ali tentando fazer a confusão, e Paulo vai e expulsa o demônio da mulher adivinhadora. Quando Paulo estava pregando ao procônsul, no começo da primeira viagem, procônsul lá em Creta, tinha um mágico judeu chamado Bar Jesus, mágico fazia sinais, entendeu? Impedindo, contra-argumentando, como se fosse um sofista, né? Paulo, impedindo que o procônsul se convertesse. Aí nessa hora, Paulo olhou para esse cidadão e disse umas palavras mais duras de Paulo que eu já vi na Bíblia. Disse o seguinte, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Naquela hora, Paulo olhou para aquele judeu mágico, Bar Jesus, que é muito ilustrativo para nós. Judeu, mágico, fazia sinais, desvirtuando os retos caminhos do Senhor, e disse, você é filho do diabo.
O espírito que atua em vocês é o espírito do engano, não é o espírito de Deus, não. E Paulo está construindo então a argumentação para dizer que eles são falsos apóstolos, falsos profetas, e o espírito que atua neles é o espírito do Satanás, porque eles agem conforme o Satanás age. Por isso que ele diz, 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aqui ele já está comparando esses falsos apóstolos à serpente que é o Satanás. Verso 13, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será como as suas ações merecem. Preste atenção, que texto forte. Aqui Paulo desmascara mesmo, aqui não é só combatendo argumento, aqui é dizendo, esse pessoal é servo de Satanás. Agem como uma astuta serpente que enganou Eva. E está enganando vocês. Ó, diz assim, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, os servos de Satanás. Eles são falsos apóstolos, obreiros enganosos, estão fingindo que são apóstolos de Cristo, porque estão pregando um Cristo diferente, um evangelho diferente, estão agindo por um espírito diferente. Olha o discernimento de Paulo atuando. Então eles estão aqui para engabelar vocês, explorar vocês e levar o dinheiro de vocês. É forte, né? E serve muito para a gente fazer uma reflexão hoje e pensar sobre a condição, muitas vezes, de pessoas que chegam num ministério implantado, cheio das conversas, cheio de vanglória, e começam a explorar as pessoas, encantando elas com seus falsos sinais, e daqui a pouco tem um bocado de gente explorada por um pessoal que você nunca viu mais gordo, que chegou lá se promovendo e tirando muitas vezes o servo fiel que estava fazendo o trabalho correto, pregando a Cristo de forma legal. Nem todo mundo tem a capacidade e a argumentação de Paulo para expulsar esses lobos devoradores. E esses lobos chegam na igreja e destroem uma igreja. E igrejas que eram frutíferas, que muitas vezes tinham 100, 150, 200 pessoas, vão ficar com 15 pessoas destruídas, sem dinheiro, com gente querendo roubar terreno, roubar tudo de dentro da igreja, porque não sobrou nada, sobrou só o pó. Se você trabalhar com alguém que já gerenciou convenção, foi líder de vários pastores em campo, você perguntar para ele assim, me conte aí das confusões que aconteceram em igrejas que estão em dificuldade, ele vai te dar uns... Vamos supor que o campo tenha 100 igrejas e que 20 estejam em dificuldades. Quando ele começar a contar cada caso, você vai perceber que essas igrejas não estão em dificuldade porque o pastor do nada estava ali pregando e o povo foi-se embora. Não, sempre acontece alguma coisa. Sempre é um pastor que virou esse falsos apóstolos, um pastor do Satanás que estava explorando o povo, pegando as irmãs, fazendo confusão, abandonou a igreja, botou a igreja na justiça, o outro veio, entrou lá, dividiu a igreja. É sempre os lobos devoradores entrando e acabando com tudo. E muitas vezes Paulo revela, esse pessoal não gera um fruto, esse pessoal não gera uma conversão, chega aqui se vangloriando, se comparando, e no fundo são agentes do Satanás destruindo a igreja. Bom, por que eu citei o 2 Coríntios 3, falar das cartas de recomendação? Porque na sequência do texto, Paulo vai entrar numa sequência teológica forte, numa disputa, numa discussão teológica que, no espírito que a gente está fazendo, de pegar a defesa dele e identificar as características dos falsos apóstolos, e aqui foi uma das características que eu fiz dos falsos apóstolos, foi mostrar para vocês que eles eram guiados por um espírito maligno, que eles eram falsos apóstolos. Essa é a última característica dessa sessão que eu coloquei para vocês. Por isso que também foi importante para definir uma característica deles. Eles não são verdadeiros, eles são falsos.
e apóstolos falsos carregam cartas de recomendações falsas. Eu posso escrever uma carta aqui dizendo que eu sou de Jerusalém e não sei coisa nenhuma, porque eu sou enganador, eu estou fazendo... Eu mesmo escrevi a carta. Poderia ser, né? Visto que eles são servos do maligno. Veja, aí, depois de Paulo argumentar sobre as cartas de recomendação, ele vai fazer toda uma defesa teológica, na sequência. O que me leva a concluir que essa defesa está intensamente associada à ação dos falsos apóstolos, que ele estava se defendendo. Se eu estou me defendendo da acusação de não ter carta de recomendações que esses falsos apóstolos estavam me acusando e começa uma argumentação teológica na sequência, é porque essa argumentação ainda está se defendendo daquilo que os falsos apóstolos estavam colocando. E nessa defesa teológica, que não é mais assim pontual, né? Eloquência, carta de recomendação, é uma defesa argumentativa, de conteúdo. Eu identifico que há traços nessa defesa do conteúdo que esses falsos apóstolos estavam pregando. Eu vou trazer alguns versos para você identificar o que Paulo estava falando, do que Paulo começou a se defender. Diz assim, 2 Coríntios 3, no verso 6 e 7. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Verso 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Quando lemos essa argumentação de Paulo falando sobre o véu de Moisés, da glória do rosto de Moisés, do ministério da letra, escrito em tábuas de pedra, a gente até acha meio estranho. Por que falar desse véu do rosto iluminado que se desvanecia de Moisés? Que assunto é esse estranho entrando aqui no meio da argumentação contra os falsos apóstolos, contra os superapóstolos? A gente acha meio esquisito. Mas uma indicação que a gente tem, primeiro, é de que, como eu falei, eles se diziam hebreus. Provavelmente suas cartas de recomendações eram de Jerusalém. Eles encantaram a facção de Pedro. Então, fazendo esse quadro, é natural que eles tivessem um discurso sobre a antiga aliança e sobre a glória da antiga aliança, sobre o ministério da lei, sobre gravado em pedra. Então, esse é um argumento que só judeus entenderiam de forma mais profunda, e Paulo está puxando isso. Então, por que ele está puxando isso logo depois do pessoal se vangloriar de cartas de recomendação? Porque eles vinham proclamando a glória da antiga aliança e esse rosto resplandecente de Moisés e as tábuas escritas em letra. Paulo vai começar a fazer uma argumentação aqui importante para nós. Boa parte dessa argumentação a gente vai ver na próxima aula, mas o importante é você entender que há aqui um indicativo que esse pessoal estava defendendo a antiga aliança. Que esse pessoal estava com um discurso glorificando a antiga aliança e glorificando Moisés por ter um rosto resplandecente quando contemplou a Deus em cima do Sinai. Bom, quando você olha a época em que isso foi escrito, quando você olha essa argumentação sendo citada na Bíblia, especialmente em Corinto, você começa a fazer uma associação importante. O que é que se falava sobre isso na época? Porque isso não é um assunto que veio do nada. Presta atenção, nós vamos agora conversar um negócio mais difícil de entender. Naquela região, havia uma discussão sobre isso. Havia uma tese teológica sobre isso. Então, quando Paulo está citando o rosto resplandecente de Moisés, ele não está citando algo do nada. Porque havia uma tese teológica forte sobre isso naquela região, escrita por um judeu chamado Filon, um judeu famosíssimo,
Até hoje, na história das filosofias, ele é referenciado como alguém importante no platonismo médio, alguém realmente importante na história da filosofia, chamado Filon. E ele morava em Alexandria. Sabe quem veio de Alexandria para Corinto? Apolo. Não era uma cidade distante, não. Era bem pertinho de Corinto e de Éfeso. Alexandria, no Egito. E Alexandria era uma capital gigante, de onde veio Cleópatra no passado. Era uma capital gigante, responsável por 1/4 do pão do Império Romano, com portos gigantes e filosofia tremenda. Era o local onde tinha a Biblioteca de Alexandria. Tinha por volta de 500 a 600 mil pessoas. E era o local da maior comunidade judaica fora de Jerusalém. Então, lá, esse judeu chamado Filon, filósofozão, uniu o que as filosofias da época diziam do platonismo médio com as escrituras. Ele misturou totalmente o que as escrituras diziam com aquilo que os filósofos diziam e juntou no combo só. E essas ideias que tinham a ver com a face de Moisés refletido circularam naquela região. Eu quero mostrar para você o mapa da viagem de Apolo, só para você ver como Alexandria era próximo de Corinto. Veja só, Alexandria ali no Egito, o Apolo fez essa viagem até Éfeso, lá ele recebeu, o ensino de Priscila e Áquila e foi enviado até Corinto. Veja que Filon vive aqui do lado de Alexandria, tem Jerusalém, certo? Filon viveu em Alexandria e morreu apenas 10 anos antes da fundação da igreja de Corinto. E ele tem esse ensino que une filosofia à escritura do Antigo Testamento. E aqui andavam barcos para Roma, porque aqui vem todo o pão do Império Romano, vinha dessa região. E eles passavam com essas escrituras pelas sinagogas, pelas escolas de filosofia, tudo isso que Filon ensinou fazia essa circulação por ali. E essa ideia chegou até Corinto. As interpretações de Filon, ela juntando as filosofias com as escrituras e adicionando muito alegorismo, muitas simbologias e histórias e interpretações que vêm da cabeça humana que não estão exatamente escritas no texto bíblico. São interpretações que colocaram em cima alegorias. E também as filosofias. Já a gente conversa mais sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que na segunda maior comunidade judaica existia uma interpretação alegórica forte. Você percebe que Apolo chegou para Corinto sem conhecer direito o ministério do Espírito Santo. Chegou em Éfeso. Ele conhecia sobre Jesus, sobre o batismo de João, mas ainda não conhecia o batismo do Espírito Santo direito. Ou seja, muitas informações chegavam a Alexandria sem todo o ensino completo. A gente sabe que muitas pessoas vinham até Jerusalém. Em Atos, você vê que em Pentecostes, os judeus vinham de toda a região, de todo o mundo, para a festa de Pentecostes. Então, muitos judeus chegavam em Jerusalém, conheceram Cristo ali e voltaram para a sua comunidade, sendo a maior, Alexandria. Então, o que a gente entende? Que muito do ensino de Cristo que eles aprenderam em Jerusalém, vamos supor que esses superapóstolos vieram de Jerusalém com algum conhecimento de Cristo e algum entendimento sobre isso. Passaram por Alexandria e ali alegorizaram e injetaram sabedoria em Cristo e no Antigo Testamento, porque eles eram judeus. Pegaram todo aquele ensino de Filon, de alegorias e filosofias, por isso que Paulo fala tanto sobre as sabedorias humanas e o pregar a Cristo crucificado no começo de Corinto, porque havia um conteúdo fortíssimo de filosofias invadindo a pregação. Então eles chegam em Alexandria e é provável então que o ensino de Cristo foi misturado, porque se vocês recebem outro Cristo, se você recebe outro evangelho, se vocês recebem outro Espírito, que não foi o que eu preguei, então existia um Cristo pregado misturado. Onde é que misturou? Provavelmente através dessas escolas alegóricas que adicionavam filosofia ao evangelho e às escrituras do Antigo Testamento, principalmente porque Filon fazia isso. Uma vez que eles pegaram essa mistura doida
E eles não tinham tanto compromisso, porque eram super sofistas, que não tinham compromisso nenhum, não tinham nenhum problema de serem sofistas, de receberem, de se competirem, de se vangloriarem, de fazerem o que tinham que fazer. Eles pegaram esse conteúdo e provavelmente poderiam nem acreditar em Cristo, mas vamos supor que acreditasse nesse Cristo modificado. Pegaram esse conteúdo misturado, sem nenhum critério no coração, poderiam explorar à vontade, se comparar e se vangloriar à vontade, fizeram a viagem até Corinto e começaram a vender o seu peixe com esse Jesus misturado. Um dos ensinos que Filon vai fazer tem a ver com essa filosofia do platonismo médio entrando nas escrituras e com Moisés com esse véu de glória, com esse rosto glorificado que precisava botar o Moisés para o povo não ver a glória de Deus refletida na face de Moisés. Mas antes da gente entrar mais no ensino de Filon, vamos entender o que era esse conceito filosófico chamado de platonismo médio. Tá complicado, meu amigo? Vai dar para entender, porque eu repito, eu explico de novo, eu falo de um jeito que você consegue entender, mas tenha paciência, vem comigo. Então, existia uma filosofia chamada platonismo médio que Filon uniu com as escrituras. Esse pessoal pegou essa explicação e levou lá para Corinto. Mas o que era o platonismo médio? Vamos primeiro entender o que era o platonismo médio e depois vamos entender qual foi a mistura que o Filon fez que chegou até Corinto, certo? O que era o platonismo médio? Se lembra, meu amigo, no colégio, que você viu a chamada alegoria da caverna que Platão desenvolveu? Ele dizia que tinham cidadãos que estavam amarrados e presos dentro de uma caverna, virado para uma parede. O mundo acontecia lá fora o mundo real acontecia lá fora da caverna e as sombras do que as pessoas faziam e viviam, dos animais que passavam, eram projetadas na parede da caverna. E o pessoal sentado aqui, preso, ficava vendo aquelas sombras e achava que a sombra era a realidade. Um dia, um cidadão se desvencilhou da sua prisão e saiu lá fora e viu o mundo real. E viu a luz do sol, que era a luz mais brilhosa, mais poderosa, mais fantástica. Viu a fogueira que estava atrás dele, viu o mundo real. E disse, meu Deus, eu achava que o mundo era esse conjunto de sombras projetado na parede. Mas eu estou vendo que é muito mais profundo, muito maior, maravilhoso. Eu vou voltar para dentro da caverna e vou dizer para o pessoal o que eu enxerguei lá fora. E mostrar para eles que eles estão só enxergando sombras de uma realidade profunda que existe atrás deles, né? Aí, esse indivíduo chega, fala, né, explica para todo mundo o que é a realidade, mas o povo que está preso olhando as sombras não consegue compreender, aceitar ou entender o que esse cara está falando, porque sempre viram as sombras como realidade. O platonismo médio que veio depois de Platão espiritualizou essa situação. Eu vou explicar da minha maneira, certo? Ele entendeu que o mundo que a gente enxerga, o mundo que a gente vive, esse mundo de matéria, de coisas que você vê, toca, sente, ele é um mundo de sombras. É um mundo imperfeito. Ele é apenas um reflexo das coisas profundas e maravilhosas que é a realidade espiritual. E a gente vive nesse mundo que está vendo só as sombras do que é a realidade. Mas o filósofo, ele pode subir degraus mentais na sua busca pela iluminação e contemplar, através de uma busca profunda, um pouco do que é a realidade do mundo espiritual, que é perfeito, que tem as formas do jeito que elas são. Aqui a gente só vê as sombras. A caneca aqui é uma sombra da caneca real que existe nesse mundo, mundo invisível, especial, perfeito, cheio de virtudes do bem e do belo lá em cima. Então, quando esse filósofo chega e consegue contemplar a racionalidade da existência, aquilo que há por trás de todas as coisas, o divino, ele é iluminado por essa glória do divino. E esse filósofo, então, tem o papel de retornar e explicar para as pessoas que estão presas no mundo da matéria o que ele enxergou nesse mundo virtuoso. E aí, quando ele chega, ele encontra dificuldade dos incautos,
que estão presos ao mundo das sombras, de não conseguir compreender o que é esse mundo especial que ele viu essa glória, ele viu essa luz, né? Bom, esse é o platonismo médio. Aí o Filon, que era judeu, ele disse: rapaz, isso aí é legal para a gente colocar com as escrituras. Eu vou traduzir o platonismo médio através das escrituras, ou vou dizer que as escrituras refletem o platonismo médio. Só que ele entendeu da seguinte forma: ele dividiu 3 graus de interpretação das escrituras judaicas. Você pode ler as escrituras no sentido literal. Ela é útil para reger a vida comum, mas insuficiente para alcançar a verdade última. É como se a escritura literal fosse o mundo das sombras. Você está vendo um reflexo imperfeito, cheio de sujeira, que não é exatamente o que Deus quis dizer. Então você ainda está limitado se você olhar as escrituras de forma literal. Se você começar a se aprofundar nos significados mais profundos, nas alegorias, você vai começar a tirar um tesouro que está escondido por trás das sombras. Então vem o segundo sentido, o sentido moral ou psíquico, onde as narrativas se tornam parábolas das paixões e virtudes da alma. Então, quando você começar a alegorizar as coisas da Bíblia, você vai encontrar sentidos mais profundos, vai estar mais próximo dessa glória e desse mundo espiritual. Mas para você contemplar mesmo o divino, a racionalidade que está em todas as coisas, no arquiteto de Deus, a própria fogueira e o logos de Deus, como diriam os estoicos, você precisa fazer uma viagem como profeta no mundo espiritual e místico, lunético. Você vai ter que viajar, entendeu? Para conseguir contemplar esse mundo espiritual. Porque ali está a verdadeira essência do que foi escrito. Que quem está na letra, quem está no literal ainda não conseguiu compreender. Então ele vai dizer que é o terceiro sentido, o sentido noético espiritual, reservado aos que purificam o pensamento e no silêncio contemplativo contemplam o logos que ordena o cosmos, a racionalidade que ordena todas as coisas. Então quem está no primeiro nível, na letra, está com os olhos tapados para essa verdade oculta. Está como se tivesse um véu. E quem progride como filósofo vai progredindo, contempla o mundo de fora da caverna, vê as realidades espirituais, começa com as alegorias e chega de uma forma mística, conseguindo contemplar as formas espirituais e é iluminado. E a grande ilustração que Filon usa da filosofia platônico-médica com as escrituras para mostrar esse processo é Moisés subindo em cima do monte, contemplando Deus no Sinai, enquanto o povo fica no sopé da montanha. O povo que está no sopé da montanha é a letra literal da palavra, são as pessoas que ainda estão nas sombras. Moisés é o filósofo que sobe o monte Sinai e vai conversar com Deus lá em cima. E lá ele contempla a glória de Deus, que seria a realidade. E o seu rosto fica iluminado. E quando ele volta, o seu rosto iluminado incomoda as pessoas. E aí ele tem que botar um véu, porque as pessoas que ainda estão na sombra não conseguem contemplar a virtude do que Moisés traz de cima do monte. Entendeu como é que juntou filosofia com platonismo médio com as escrituras? Vamos ler essa passagem no Antigo Testamento? Porque não é uma passagem que muitas vezes a gente referencia nas pregações e nos estudos, e você pode nunca ter lido. Eu vou ler um pouquinho com vocês a título de lhe instruir, lhe deixar consciente da existência dela. Êxodo capítulo 34, no verso 1. Disse o Senhor a Moisés: dá-lhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Assim Moisés subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado.
levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele. Verso 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo Moisés cobria o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Para Filon, o pessoal que não tinha a santidade suficiente e a capacidade de contemplar essa glória de Deus ficava no acampamento, embaixo da montanha. E Moisés tinha que subir, mas não podia levar o pessoal porque eles não tinham a capacidade de compreender essa glória, ou de receber, ou de presenciar essa glória. Importante que esse termo glória é muito usado no platonismo, em várias filosofias gregas, como aquele que contempla a luz do mundo espiritual, da razão, do logos, do mundo mais perfeito. Essa luz é chamada de glória. Quem contempla essa luz está contemplando a glória. E no Evangelho tem isso também, né? Contemplou a glória de Deus. Então, aí se viu um momento de juntar platonismo com o Evangelho, com escritura do Antigo Testamento. E muitas vezes, quando você vê esse termo sendo usado no Novo Testamento, também está invocando uma certa... Olha, nas filosofias tem alguns conceitos interessantes que a gente pode aqui tentar comunicar para vocês o que representa no Evangelho. Contemplar a glória de Deus. Eles entenderiam bem que seria como contemplar esse divino, invisível, perfeito que tem nessas filosofias. Então, o Moisés seria o filósofo, que ele vai se desapegando da escritura literal, pelas alegorias, vai subindo ao Monte Sinai, e quando chega nesse mundo espiritual mais perfeito, para a sua viagem, né, ele vai contemplar a glória de Deus e esse mundo invisível das formas perfeitas. E ele vai contemplando a virtude do bem, receber os 10 mandamentos, que seriam as virtudes alegóricas do que é bom para o homem viver. Então ele retorna para os incautos, para que eles só estão com o véu tapado, não podem enxergar a glória, e de vez em quando ensina esse pessoal, até o ponto que esse pessoal precisa de novo receber o véu, porque não aguentaria tamanho ensino. Né? Ele usa essa ilustração. Essa ilustração serve também, e começou a servir no mundo dos sofistas, para indicar que existem pessoas que têm um conhecimento especial, que contemplam a glória, e que esse conhecimento é oculto por um véu. E existem vocês que ainda não conseguiram contemplar esse véu, que estão apenas na letra literal. Então, se vocês, olha só, pagarem para gente que é iluminado, que atingiu a esfera do terceiro céu, eles proclamavam serem pneumáticos, né? Proclamavam serem carismáticos, então eles estavam proclamando também que eles tinham atingido um conhecimento que Paulo não tinha. Por isso que Paulo precisa se defender de que ele também foi ao terceiro céu. Eu também sei dessas coisas todas. Eu recebi do próprio Senhor o Evangelho, como ele diz em Gálatas. Ele está dizendo, rapaz, se vocês são israelitas, eu também sou. Se vocês receberam revelação, eu também recebi. O problema é que vocês pregam um Cristo que não existe. Então, mas eles dá indício que eles então tinham uma argumentação, que eles tinham atingido uma iluminação superior, visto a glória de Moisés, como Moisés viu a glória no monte, e que vocês eram ainda pessoas que não tinham atingido esse conhecimento porque estavam na letra literal, que era o que o Paulo pregava. De uma certa forma, vocês estão com um véu diante da sua face
enquanto nós contemplamos a glória. Se vocês pagarem para a gente ficar aqui com vocês, a gente vai tirar um pouco desse véu e falar um pouco das virtudes perfeitas que a gente encontrou e, né, paga que a gente revela, né? Então, esse conceito de Filon, do filósofo que sobe e desce, foi usado pelos supersofistas para indicar que eles tinham uma iluminação ou eles contemplavam uma glória que o povo ali da igreja de Corinto ainda não contemplava e que eles poderiam ser os mestres que revelavam essa glória. E Paulo não tinha alcançado ainda esta revelação, porque ele estava muito preso à letra. Eu vou dividir essas características. Tu viu que a gente fez uma viagem grande agora, né? Felipe, tudo isso dá para comprovar 100%? Não, mas é muito provável, muito plausível, tem tudo a ver com o que acontecia na região. Paulo cita esse texto que tem tudo a ver com as associações que Filon fazia, que eram da mesma época, moravam perto um do outro, e tem tudo a ver com o tipo de argumentação que Paulo vai defender. Então, fica legal a gente fazer essa associação aqui, porque preenche lacunas e torna robusto o entendimento. E mesmo que, vamos supor, não seja 100% assim, nada do que eu falei está errado. Entendeu? Nada do que eu falei, por exemplo, o que ensinava na época, como é que as pessoas usavam esse ensino, o que Paulo vai defender, nada do que eu estou falando é errado. Mas parecia ter uma interconexão. Então, como utilizando a gente podendo perceber tudo o que a gente falou de característica desses superapóstolos, que a gente vai chamar agora de falsos apóstolos, tinham. Se a gente juntar com esse entendimento que eles poderiam estar proclamando que atingiram a glória, perceberam a glória e tinham um conhecimento superior que o de Paulo, porque se vangloriavam, e tinham sinais, e que eles estavam tentando captar o público de Corinto, dizendo que eles não tinham esses sinais porque ainda estavam na letra literal, e que se eles recebessem eles poderiam revelar essa glória oculta, porque eles eram mais iluminados. Se entendendo que se a gente adicionar esse conteúdo no mundo dos superapóstolos, a gente pode chegar a uma característica deles, eu elaborei 3 pontos, que parece que encaixa bem, dá aquele império contra-ataca mesmo, né? Como é que eles argumentavam para cima dos coríntios? Diz assim, ó, primeira coisa, para eles, a lei mosaica continua revestida de glória inextinguível. E seria um caminho para você atingir essa glória. Como escritura, ela possui um mistério superior oculto, que vocês ainda não aprenderam. E só guias carismáticos como eles, que viram a glória, podem mediar esse esplendor. Os guias trazem, então, conhecimento para quem está no sopé da montanha, ou seja, para aqueles que só conseguem ler as escrituras de forma literal. Segunda coisa que a gente pode intuir aqui. O véu de Moisés mostra que a revelação exige graus de iniciação. Vocês, cristãos não iluminados, ainda estão apenas na letra literal. Estão impedidos de ver a glória. Então, estão com um véu tapando a visão. E eles próprios seriam os iluminados, aptos a conduzir os coríntios. 3. Infelizmente, Paulo, com a sua fraqueza física e retórica voluntariamente simples, que se baseia muito no sentido original do texto e não usava da sabedoria, não teria a capacidade de trazer a verdade oculta presente no texto. Ele não teria experiência transcendentes para ver a glória e lhe instruir. Então a fraqueza de Paulo seria não só física, não seria não só na eloquência, não seria não só por ter algum tipo de doença ou viver mais de forma humilde, mas seria o fato de que por ele só ter interpretações mais literais, ou se ele só falar de Cristo de forma mais direta, não conseguir atingir a alegoria ou esse campo místico, ele não teria os conhecimentos necessários para instruir os coríntios, por isso que ele seria uma pessoa inferior. Né? E aí, como eu disse, esse é um império contra-ataca. A gente está aqui vendo o ataque dos superapóstolos e no próximo vídeo a gente vai ver a resposta de Paulo. Eu convido a você a continuar nesse curso comigo. Foi difícil? Foi complicado? Deu para entender? Me responda aí nos comentários se você conseguiu compreender. Diz assim, eu entendi.
pelo menos eu sei que eu consegui alcançar algumas pessoas. Tá certo? Combinado? Fique aqui comigo. E se o irmão quiser me ajudar, quiser fazer um Pix maravilhoso que ajuda a minha vida, faz através da minha chave, né? Chama pr.felipeseabra@gmail.com. Lembra que tem esse pontinho aqui, porque se você não colocar esse ponto, pode ser que vá para outra pessoa, né? Então é pr.felipeseabra@gmail.com. Então algumas pessoas às vezes têm medo de fazer alguma oferta para mim, porque fica com medo de não estar vindo para mim mesmo. Então eu digo, quando você fizer ali no seu aplicativo do banco, veja se o meu nome está escrito, Felipe Rodrigues Seabra. Se tiver meu nome escrito, está vindo para mim. E se a conta é no Nubank, tá certo? Mas eu agradeço por demais o irmão que tem me abençoado. Porque, olha, tem feito a diferença na minha vida. Às vezes está faltando aquele valor, está faltando aquele... Sabe, você está ali correndo atrás, aí vem uma oferta de um irmão e dá aquele alívio, vem aquele valor que chega de vocês. Aí eu digo assim, Deus, obrigado por ter irmãos tão preciosos que apoiam o meu ministério. Obrigado por você, obrigado pela sua liberalidade e que Deus continue te abençoando sempre, viu, meu amigo? E no mais, que Deus lhe abençoe. Não esquece que no primeiro comentário tem a nossa playlist e tá aqui também, em algum lugar aqui. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até mais.